Olá, meninos e meninas. Vamos gravar a terceira e última parte do estudo de O Livro dos Espíritos desse sábado, dia 18 de julho de 2020. Livro segundo, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 7, Retorno à Vida Corporal. E estamos estudando o item 4 desse capítulo, Influência do Organismo. Estudamos na segunda parte de hoje as duas primeiras questões desse item 4. Agora vamos para 368A. De acordo com isso, o envoltório material seria um obstáculo à livre manifestação das faculdades do espírito, como um vidro opaco se opõe à livre emissão da luz? Sim, né? E aí o espírito fala, um vidro bastante opaco, quer dizer, limitador demais. Imaginemos um espírito, não como Jesus, não um espírito puro, mas um espírito como Chico Xavier, Francisco de Assis, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Einstein, né, Mozart, né, porque a gente sempre pensa nos de grande desenvolvimento moral, mas também desenvolvimentos na música, desenvolvimentos nas ciências de um modo geral, lideranças políticas, enfim, espíritos com já um grande progresso intelectual e moral, pelo menos num desses dois aspectos, mas vamos imaginar nos dois, e vem para o corpo saudável, aparentemente normal, só que não consegue realizar tudo que poderia, que pode, como espírito livre. Todos já devem ter ouvido falar, já devem ter lido, talvez até estudado, que nós usamos muito pouco da nossa capacidade cerebral. Alguns falam em 10%, eu já li que os mais ditos inteligentes usam 12%, né? Mas vamos imaginar, né, que grandes gênios utilizem 20% da capacidade cerebral. Ainda assim, né, não utilizamos porque o corpo nós não conseguimos fazer com que o corpo funcione. É como se o corpo fosse o hardware, né, a máquina, e o espírito ali é o software, né, que vai fazer rodar essa máquina. Então, às vezes incompatibilidade, eu não sou muito da área não, mas há uma incompatibilidade entre o software e o hardware, né? Há programas que não rodam ali naquela máquina. Então o espírito poderá, durante o sono ou quando desencarnar, recuperar todas as suas faculdades, mas enquanto está encarnado, ele não consegue muitas vezes manifestar toda a sua potencialidade. Eu já contei essa história, e tem outras, mas o Alceu, né, companheiro da casa, que é grande professor que nós tivemos na doutrina espírita, o Alceu conta que ele era um autodidata, não teve muita escolaridade no mundo físico, mas era uma pessoa de uma inteligência ímpar. E que ele queria entender a teoria da relatividade do Einstein, mas tentou ler, não fazia nenhum sentido para ele. E que ele se recorda que durante o sono do corpo físico ele foi para o mundo espiritual e teve uma aula sobre a teoria da relatividade e que então ele sabia que estava em desdobramento e que entendia perfeitamente, falava, puxa, mas como é fácil. E quando ele voltou, acordou, a primeira coisa que ele tentou fazer foi pegar um lápis, papel para anotar, né? Para anotar aquilo que ele tinha aprendido durante a aula em desdobramento. Só que ele disse era como uma cascata assim que foi desaparecendo. A gente tem essa experiência às vezes com sonhos, né? Quando a gente volta, parece que o o sonho vai se desfazendo. Por quê? O cérebro material não participou da experiência. Então o espírito tem condição de entender aquilo, mas quando volta para o corpo, como o cérebro material não participou daquela experiência, ele não consegue manifestar em vigília, né, acordado, aquelas informações. Ah, Edmir, mas então foi perdido? Não, não foi perdido. Ele aprendeu, né? Na hora que desencarnar, vai poder utilizar aquele conhecimento, está adquirido pelo espírito, mas no corpo físico ele não consegue manifestar isso. Agora tem tem um comentário do Kardec aqui que eu vou ler para vocês, é curtinho, logo abaixo da questão 368A.
Pode-se ainda comparar a ação da matéria grosseira do corpo sobre o espírito à de uma água lodosa que tira a liberdade de movimentos do corpo nele mergulhado. Imagina que a gente está no meio da lama, né, tentando se movimentar e fica difícil ali, a lama limita os nossos movimentos. É a comparação que o Kardec faz do corpo em relação ao espírito, né? É como se fosse a gente no meio da lama ali com dificuldade para desenvolver. Ah, mas corre, mas não dá, né? Com essa matéria aqui em volta não dá para agir como eu tenho competência para agir. Então, uma comparação fácil da gente entender. A questão 369. O livre exercício das faculdades da alma está subordinado ao desenvolvimento dos órgãos? Não, não necessariamente, né? Lógico que se nós não tivermos órgãos em perfeitas condições, o espírito vai ter mais dificuldade de manifestar as suas competências. Mas não é só isso, né? Não são os órgãos que vão definir a capacidade do espírito, é o contrário, é o espírito que pode ter capacidade de usar aqueles órgãos ou não. Então é importante que a gente, né, entenda isso, porque senão a gente inverte a equação aí. O espírito sabe fazer, o corpo oferece condições. Se oferecer, então ele pode, né, fazer manifestar ali naquele corpo aquelas características. Se não for um corpo limitado por, como eu falei, uma síndrome, algum fator mais limitador ainda do que todos os corpos já são, tá certo? A pergunta 370. Pode-se induzir da influência dos órgãos uma relação entre o desenvolvimento dos órgãos cerebrais e das faculdades morais e intelectuais? Ainda na linha anterior, né? Não confundir o efeito com a causa. Os órgãos não são os geradores da potencialidade. Eles são apenas a manifestação daquela potencialidade, ou uma ferramenta para a manifestação daquela potencialidade. O espírito é que tem aquilo. E ele então pode usar o seu órgão corporal para manifestar aquela característica, aquela capacidade. Ou não, né? Porque tem, como eu falei, fatores limitadores, mas nunca é no órgão que está a inteligência, não é o órgão que vai definir. Isso vai ter o comentário abaixo, eu já vou me adiantar. Então ele diz assim, qualquer gênio então deu sorte de cair naquele corpo que tinha um órgão mais desenvolvido, um cérebro mais desenvolvido, e qualquer pessoa com menos capacidade, se caísse naquele corpo, daria certo? Não. As capacidades são do espírito, né? O espírito que traz essas capacidades. Então, quando desencarna, imaginemos isso, quando desencarna, aquele espírito, se ele tem competências, ele continua tendo. E aquele que não tem, continua não tendo. Então, os órgãos físicos não vão ter interferência, influência, a não ser para dar condições de manifestação. A questão 370A. De acordo com isso, a diversidade das aptidões entre os homens decorre unicamente do estado do espírito? O Espírito Verdade responde, olha, unicamente não é exato, mas quase que exclusivamente sim. É o espírito que vai determinar se ali teremos um ser encarnado inteligente, como a gente costuma dizer. Não é muito adequado falar isso, porque teríamos que explicar aqui as inteligências múltiplas. O que é ser inteligente? Né? Posso ser inteligente numa inteligência e não em outra. É mais complexo, né? Essa ideia que se usa desde dos bancos escolares, né? Ah, porque fulano é inteligente, ciclano não é tão inteligente. É bastante equivocada essa ideia, mas enfim, a ideia, né, é que realmente as competências estão no espírito e o espírito vai fazer manifestar ali. Para encerrar a nossa aula de hoje, tem um comentário, né, que diz que o espírito ao encarnar traz suas predisposições, suas conquistas, aquilo que ele já desenvolveu, né? Então, as condições que os órgãos oferecem serão o efeito e não a causa. Grifei alguns trechinhos aqui.
E aí ele vai fazer aquela comparação, né, que os maiores gênios, sábios e artistas da humanidade era o espírito que tinha aquelas características e não o corpo deles, né? E tem um exemplo final aqui, ó. Através de certos sinais fisionômicos reconhecereis o homem dado à bebida. Então você olha e fala, aquela pessoa bebe. São esses sinais que o fazem bêbado ou é o vício da embriaguez que produz esses sinais? Percebe a inversão? Quer dizer, eu olho e falo, aquela pessoa bebe, ela bebeu. Mas não são os sinais que tornaram ele um alcoólatra, ao contrário, né? É porque ele é um alcoólatra que esses sinais se manifestam. Então é essa a inversão da equação. Um abraço a todos.